Salve, salve, galerinha do bem! Está começando mais um programa Fazendo Arte, aqui pelos estúdios quase que globais da nossa TV Pitaguari. Aqui quem vos fala sou eu, Ricardo Fernandes. E relembrando um pouco as outras aulas, a gente começou falando sobre o material, que vocês não esqueçam, os materiais indicados para começar a fazer desenhos. Então, eu indiquei o lápis HB, o 2B e o 6B, uma borracha e um estilete, se vocês puderem utilizar, fazer uso de um estilete. A segunda aula foi sobre formas geométricas. As formas geométricas nos ajudam em todas as composições. Quando a gente precisamos fazer um rosto, uma casa, uma árvore, é bom que a gente tenha esse conhecimento das formas geométricas. E na última aula a gente falou sobre algo muito importante no desenho, que é o quê? A luz e a sombra. Como foi dito na aula, a luz e a sombra, elas podem enriquecer e muito o desenho de uma pessoa. Às vezes você até não tendo um traço muito legal para fazer desenho, com a sombra e com a luz bem utilizado, vocês conseguem deixar um trabalho bem interessante, bem massa. Hoje a gente vai falar sobre composição e como enquadrar. Às vezes a gente faz um desenho, cria um desenho e temos uma certa dificuldade de deixar ele bem enquadrado, numa posição que fique agradável. Então assim, são alguns passos bem simples. Lembrem-se dos exercícios que foi passado na primeira aula, de como está utilizando o lápis, como está facilitando esse trabalho do uso do lápis. Então assim, primeiramente, a gente vai criar um desenho, vamos fazer uma paisagem. Mas para que a gente saiba que essa paisagem fique bem enquadrada, no normal, nós fazemos o quê? Vamos começar utilizando o HB, aquele mesmo processozinho que foi dito. Fazemos um retângulo. Depois desse trabalho feito, essa será a zona de criação. Será a zona que a gente vai utilizar para criar o que a gente está pretendendo. Vamos dividi-la em 9 partes. Vamos fazer... Terá que ser uma divisão por igual. Como não está sendo usado régua, a gente está fazendo apenas no olho. Mas isso é muito bom porque isso educa a nossa visão a poder estar trabalhando dentro desses espaços. Então, iremos dividi-los de uma forma que ele fique totalmente proporcional em alguns pontos. Depois de ter feito as divisões, você perceba que ficou um espaço de 9 quadradinhos. Esses 9 quadrados vão nos servir para fazer um bom enquadramento. A gente vai fazer aqui nós iremos fazer aqui uma criação. Vamos criar uma paisagem. Perceba que cada espaçozinho desse vai se tornar como se fosse um quadro individual. Quando a gente começar a desenhar, você vai perceber o porquê. A gente vai fazer... Vamos fazer aqui Vamos fazer uma marina, pronto. Uma marina. Perceba que esse espaço do quadrado está sendo preenchido. Estou fazendo aqui como se fosse umas rochas. Pronto. Esse espaço já sabemos que foi feito. Uma dica, para que a gente tenha certeza dos pontos necessários para ter algum objeto no quadro, você pode também fazer isso.
Essas junções, esses pontos que eu fiz nas junções, vai indicar objetos que possam estar ali para deixar o quadro bem equilibrado. O que você vai entender do bem equilibrado? Aqui vamos fazer o quê? Vamos fazer um farol. Pronto. Aqui vai ser feito um farol. Perceba que todas aquelas dicas que foram repassadas sobre a utilização do HB, do 2B e do 6B está sendo utilizado em todos os desenhos. Então, assim, nesse primeiro momento eu estou usando o HB. Como foi dito, ele serve para um desenho inicial, um esboço. Então, nós temos aqui o farol. Então, esse farol foi feito, perceba que é uma criação, nós não estamos utilizando nenhuma referência, então é apenas uma criação, então temos essa liberdade. Ele sendo feito, você perceba que aqui, esse espaço do quadro já está bem composto. Vamos colocar aqui a linha do horizonte, o mar. Se terminássemos o quadro agora, você iria perceber que ele está muito pesado para um único lado. Então você perceba que ainda existe esse ponto e esse ponto. Esse ponto aqui pode ser preenchido pelo mar. Ele está sendo preenchido até mesmo pelo mar. Mas esse ponto aqui, ele precisa ser preenchido com algo. Como esse espaço aqui seria o que? O céu, ficaria muito complicado a gente estar colocando alguma coisa que não fosse esteticamente legal para esse espaço. Então o que a gente vai fazer vai ser colocar uma nuvem, certo? Essa nuvem vai dar esse equilíbrio para esse ponto. Quando estamos fazendo a composição de uma tela, o quadro em si tem que ficar equilibrado de uma forma que não chame tanto a atenção apenas para um local do quadro. Como a gente está usando aqui lápis, a composição é meio só em relação a um esboço. Mas se fosse um quadro pintado, as cores que iam ser utilizadas na tela iria ajudar muito nesse contrapeso das formas e dos objetos. Mas você perceba que nós já temos aqui uma composição muito boa, que seria pedras, como fosse o chão, o farol e uma nuvem. O mar a gente faz nessa composição mais solta, então assim, as ondas, os volumes da água vai trazer vai preencher esse espaço aqui. Então todos os espaços da tela estão bem preenchidos, então você já percebe que existe um equilíbrio nela. E isso é muito bom. Depois dessa composição feita, podemos deixá-la um pouco mais visível para você. Então assim, fechando ela aqui um pouco mais visível, e a gente vai fazer assim. A gente vai para o intervalo e já a gente volta para concluir esse trabalho de enquadramento. Se não saiam daí, continue com a gente. E aí, galerinha, estamos voltando agora com Fazendo Arte para continuar essa aulinha que está sendo repassada sobre o enquadramento e composição. Como foi dito, nós estamos criando uma paisagem. Não estamos usando a base de nenhum, foi uma paisagem criada, mas assim, que vai servir para que a gente tenha essa ideia do que seria o enquadramento perfeito em um desenho.
lembrem que foi feito o quadrado, dividido em 9 partes, e nas junções dessa parte, nós fizemos pontos. Esses pontos vai servir para nos orientar onde será necessário ter objetos, para que o quadro fique totalmente equilibrado. Continuando aqui, lembrem que foi dito sobre o uso dos lápis, e no primeiro desenho a gente fez com o HB. Agora nós vamos fazer com o 2B. O 2B, como foi dito, ele serve para dar uma definição ao que você quer fazer. Essa definição que a gente está fazendo são detalhes mais minuciosos. Lembrando da última aula, que foi sobre luz e sombra, nessa composição nós não decidimos ainda de que lado está vindo a luz. É um exercício, por isso que está sendo feito de uma forma tão rápida, pelo tempo que temos. Então assim, vamos definir como a luz estivesse vindo do centro do horizonte. Então vamos colocar que exista um sol aqui. Definido isso, já vamos pressupor que essa lateral do farol será totalmente na sombra. Ela terá que ficar na sombra. Lembrem que a sombra ela é algo também gradativo. Ela não é do preto para o claro tão rapidamente. Ela vai ter nuances, um degradê. Então, já temos o farol. Como é um desenho a lápis, eu vou fazer ele um pouco mais solto. Então, percebam a forma que eu estou segurando o lápis, que foi aquela forma que foi dita para vocês sobre o domínio. Está sendo um desenho super solto, super fácil, em termos de o mar. Quando formos pintar o mar, temos que sempre tentar usar ou lápis, tanto de cor ou um lápis grafite, nessa posição, nesse movimento. Sempre tentar usar ele nesse movimento. Esse movimento horizontal. Como definimos que exista um sol, então, assim como a sombra em um objeto ela tem nuances, no mar ela terá mais ainda por conta das ondulações. Perceba que o sol ele vai fazer uma certa sombra desse lado de cá. E o centro dele tem que ter o brilho do sol. Então assim, perceba-se que o quadro já está ganhando um equilíbrio bem interessante. Esse equilíbrio, você percebe que foi ganho pela colocação dos objetos, aonde eles estão colocados. O céu eu estou fazendo ele quase na vertical. Na composição de um quadro, quando você está pintando, você vai fazer o quê? Você vai pegar e trabalhar do claro para o escuro no céu, ou do escuro para o claro, que no normal, pelo menos, eu começo de cima para baixo, porque numa composição, todo desenho você começa do que está mais longe. Quando você começa a pintar do que está mais longe para o que está mais próximo. Então assim, já estamos aqui já temos bem definido o nosso céu, mesmo que seja solto, mas já está bem definido. Então perceba que está sendo preenchido.
de uma forma que fique equilibrado. Então assim, vamos finalizar esse desenho utilizando o 6B. Falei já com vocês sobre o ato de poder usar o 5B ou o 4B. Eu prefiro sempre o 6B, mas ele serve para fazer essa sombra mais forte, mais densa. Então assim, estou usando ele para fazer só uma finalização, espero que esteja dando para ver legal essa composição. Vou fechar essas sombras nas rochas para que fique bem visível para vocês. O céu em si, vou apenas dar alguns detalhes finais. Eu não apaguei nenhum traço feito, então você está observando que ainda existe as linhas das divisórias do que foi utilizado, para que a gente tenha ideia do passo a passo. Então assim, o desenho foi composto e o enquadramento dele está de uma certa maneira totalmente equilibrado, porque nesse canto superior você vai ter uma nuvem. Então essa nuvem está trazendo o quadro para esse ponto. No canto do centro nós temos o sol e temos o mar. Nesse outro canto nós temos o farol, que está compondo todo esse outro espaço desse canto superior. E as rochas que estão fazendo essa parte da base de baixo. Então assim, a composição está feita, né? Ela foi completamente feita. Estou apenas só aqui deixando de uma forma mais visível. E assim, todos os exercícios que foram passados até o exato momento, ele está servindo para fazer o quê? Para que a gente possa chegar a este ponto. Então, os exercícios de linha, de curvas, o exercício de você segurar o lápis mais distante da ponta, você vai pegando esse domínio de traço. Então, não deixem de fazer esses exercícios, brinquem desenhando, façam esse trabalho de composição e ele serve para toda e qualquer composição, toda e qualquer. Até mesmo em uma foto, em jarros de flores, frutas, se você quer pintar uma tela, é bom que você use essas divisões, porque você vai ter certeza de que o quadro está totalmente bem dividido, bem equilibrado. Então assim, galerinha, essa é mais uma aula que está sendo concluído aqui pela TV Pitaguari, aqui diretamente do programa Fazendo Arte, e espero vocês até a próxima semana. Um abraço, um beijo e fiquem em paz.